Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a aula 2 do nosso curso Beabá do Ministério Infantil. Hoje nós vamos dar continuidade na apostila, que nós vamos tratar do evangelismo, a Bíblia e a criança, né? Mais um pouquinho da Bíblia e a criança, alguns recursos de evangelização, memorizando versículos, como contar histórias, louvores, né? Então nós vamos trabalhar alguns tópicos hoje. E no próximo vídeo, na última aula, nós vamos tratar da parte prática, tá? Que a gente vai entrar com os recursos, um pouquinho do planejamento, esboço de sermão, tá bom? Vou dar uma pincelada, porque não dá pra gente fazer tudo no curso só. E aí, como eu falei, né, na outra aula, depois vai ter os cursinhos específicos só para esboço de sermão, só para contação de história, só para evangelismo infantil. A gente direciona o que cada um tem interesse, tá bom? Não esqueçam, gente, de se inscrever no canal, tá? Quando a gente se inscreve no canal, o YouTube entende que aquele conteúdo é importante e aí ele aparece como sugestão para outras pessoas, tá? O sininho da notificação é legal porque quando eu colocar um vídeo, antes de colocar, às vezes, no grupo, às vezes eu não consigo mandar o link logo para o grupo, vocês já ficam sabendo que entrou o vídeo e dá para vocês assistirem de antemão, tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, pode curtir, clicar no sininho da notificação e compartilhar para os amigos de vocês, tá bom? Pessoal da igreja. Então, vamos lá. Vamos orar, fecha os olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por mais uma aula com os irmãos e as irmãs aqui, Senhor. Coloque essa palavra que vai ser dada hoje, Senhor, no coração e na mente de todos. Renove a mente de cada um, Senhor, e que eles possam servir de maneira excelente no ministério infantil. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então pela apostila ali. No Evangelismo Infantil, que é a página 8. Tá meio fora de página, não sei se vocês viram, do 8 vai pro 6. Entendeu? Uma pro que não sabe contar. Não, mas foi na hora de configurar que deu errado. Deus tem levantado cristãos vocacionados e cheios de amor a Deus para que o evangelho chegue ao ouvido das crianças. Receber uma criança em nome de Jesus é como receber Deus, tá? Tá em Mateus 18:5. 86% das crianças se convertem entre 4 a 14 anos. Olha a importância dessa idade dentro da igreja. Eu não sei a igreja de vocês, né? Na igreja que eu congrego, geralmente eles batizam com 12 anos, né? Eu venho de uma igreja batista. Então, na nossa doutrina, batiza com 12 anos. E aí a gente é separadinho, né? As crianças são separadas por faixa etária. O baby, aí depois tem o kids, tem o shine, os juniores, e aí vem os adolescentes, né? E a partir dos 12 já vai para a turminha dos adolescentes. Então, dos 9 aos 12, eles são os juniores, os juvenis, né? Então, aqui, a mensagem do evangelho deve ser levada a todas as crianças, pois é a fase que estão mais propensas em ouvir. Tanto que a educação secular também, nas escolas, o período de maior, um olhar, né, maior, de maior preocupação, maior cobrança, na verdade, né, a palavra certa é cobrança. A maior cobrança é a partir dos 4 anos, né, dos 5 anos, na verdade. Na idade que eles estão passando do prézinho, né, da etapa 2 para o primeiro ano, e até os 14 que finaliza o fundamental. Então, a idade que eles têm maior aproveitamento, né, por isso que se estuda até essa idade, né, depois vem o ensino médio, né, que é 15 a 17 anos, mais ou menos, mas até os 14 é a idade que eles aprendem tudo o que tem que aprender, porque depois, no ensino médio, eles vão revisar o que eles aprenderam no fundamental. Então, assim, né, olha a importância de a gente ter um ministério assim, servindo com excelência no ministério, conhecendo as crianças, as fases das crianças, né? Que cada faixa etária precisa ouvir, o que cada faixa etária
sente, pensa, tempo de atenção. Importantíssimo isso. Vocês podem buscar isso na internet, tem mais detalhes, né? Eu vou pincelar aqui, mas na internet tem os detalhes, faixa, né? O que a criança aprende com 9 anos. Como que a criança aprende? Qual é o tempo de atenção para uma história? Quais tipos de história eles gostam, né? Então, qual é o desenvolvimento físico, desenvolvimento motor da criança, né? Que é o físico, o social dela, o emocional. Busquem que é importante, tá? O evangelismo é a pregação do evangelho cristão. Evangelho quer dizer a transmissão de boas novas. É o nome dado aos 4 livros que narram, né, na Bíblia, o nascimento de Jesus, o ministério dele em vida, morte e a ressurreição. O plano da salvação é o plano da obra de Deus para as nossas vidas. É tudo o que Deus fez e faz por nós. O plano é criação, queda do homem, nascimento de obras de Deus, morte e ressurreição. Tá? Eu costumo contar para as crianças de uma outra congregação, eu tenho um livrinho, não sei se já ouviram falar, O Amado Coração, e conta um pouquinho da história. Um pouquinho não, conta a história, o plano da salvação num formato mais infantilizado, no formato o coraçãozinho é quem comete o pecado, né? Não trata do Adão e Eva em si. Eu acho muito importante, gente. É uma historinha super legal, eles têm um entendimento, né, como funciona o plano. Mas para eles saberem mesmo o plano, eles precisam conhecer o correto, a palavra correta. Qual é a palavra correta? Adão e Eva pecaram onde? No jardim do Éden. O que tinha no jardim? Qual foi o pecado? Né? O que aconteceu? Por que eles se esconderam? Então, são detalhes que nós temos que contar para as crianças, porque a história real é o que está na Bíblia. Depois que eles tiveram a história real bem fixada, se eles assistirem um filminho que fale da salvação, esse livrinho, ou um filminho do Amado Coração, ou qualquer outro instrumento, né, qualquer outro recurso, ferramenta, sobre o plano da salvação, a criança já sabe, já tem a noção do que é o plano da salvação, como funciona na realidade. A gente tem que ensinar a verdade, né? A verdade tem que ser dita sempre. Não adianta a gente fantasiar muito, sabe? A gente utiliza recursos para contar histórias, sim, mas a história precisa ser contada. Vai contar a parábola do filho pródigo, por exemplo? É aquela parábola que está na Bíblia. Eu vou ler a Bíblia com vocês, assim, assim, assim. E aí você vai contar uma historinha que tem a ver com aquela parábola, mas eles vão conhecer a verdade primeiro, tá bom? Fazendo o convite para a criança, ela tende a se arrepender, né? O convite que a gente faz é para o arrependimento dos pecados e elas com uma atitude de fé. Por que de fé? Porque ela não está vendo, né? Ela só vai acreditar naquilo que você está falando. Então ela tem que ter fé naquilo, né? E aí vai receber Jesus como seu único Salvador. É nosso dever como líder o evangelho a todas as crianças, dentro e fora da igreja, aproveitando todas as oportunidades. Eu falo muito que dentro da igreja é muito fácil a gente evangelizar, é muito fácil a gente ministrar, porque as crianças que estão na igreja já chegam na igreja buscando algo. Dentro de uma sala de aula, quando a criança chega já feliz da vida, querendo aprender, é tudo mais fácil, né? Concordo, muito mais fácil. Mas, assim, não é desafiador. Como uma criança que eu tenho que trazê-la para aprender, que ela não queira e eu tenho que trazê-la. Então, é muito mais desafiador. É aí que a gente vai colocar em prática nosso conhecimento. Só a criança vindo e a gente passando para elas o que tem que passar, a gente não amadurece, porque a gente só vai ter uma maturidade, lidar com situações, adversidades, quando a gente passa por um processo, por aquilo. Então, o maior desafio é fazer com que as crianças entendam o plano da salvação, volte ao Senhor, aceite Jesus como seu único Salvador, e aí fazer um trabalho de buscar crianças fora, fazer o evangelismo. O evangelismo
é fora, na verdade, né? Não é dentro da igreja. A gente faz dentro para quem está ali buscando, mas o maior trabalho mesmo, o maior desafio é fora da igreja, né? Romanos 1,16 diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Para todo aquele, né? Eu falei, acho que na outra aula, e falei também no grupo da Vida com Propósito, que eu tenho o grupo do estudo do livro, que nós, quando Jesus morreu, ele morreu por todos. Ele não coloca na Bíblia que ele morreu só pelos santos, pelos separados dele, pelos ungidos, pelos batizados. Ele não fala. Morreu por todos, para que ninguém pereça, né? Então, como foram por todos, só que aí a salvação foi dada a todos, certo? Todos, quem é cristão, quem não é cristão. Mas aí, isso é uma dúvida até que as crianças têm, viu? E até muitos líderes também passam por essa dúvida. E só que as pessoas que não buscarem a salvação tá ali. Quem não buscar a salvação, não conhecer Jesus, não aceitar Jesus como seu único salvador, não tem essa salvação. Entende? Mas a salvação tá ali para todos, tá? O cristianismo começa desde os bebês. Apresentamos o Deus criador, amoroso, bom, o pecado e Jesus. Então a gente tem que preparar a criança desde bebezinha para ela entender qual é o plano da salvação. Quando ela tiver mais idade, quando nós formos fazer o apelo, ela aceitar Jesus como seu salvador, tá? Bebê não entende. Gente, entende sim. Claro que você não vai dizer a queda do homem para um bebê que está muito longe da realidade dele, a queda do homem. Mas a palavra pecado, mostrar um fantochinho do Adão e Eva, que a Eva comeu o fruto, deu pro Adão, e aí veio a serpente, tal. Vocês vão contando a historinha com os fantochinhos de dedo, fantochinho de vara, tem N recursos, né? Um, um livro grandão, vocês podem confeccionar um livro grande com as folhas A3 para eles, que é a folha maior, né, do que o papel canson, folha sulfite normal. E vocês vão mostrando para eles desde bebezinho, musiquinhas, tudo através de histórias e fantoches, cores, eles gostam muito de cores, barulhos. Então, olha a serpentinha vindo, tss, barulho da serpentinha. Eu vou comer a maçãzinha, fazer o barulhinho, sabe? Tudo com muita ênfase, porque eles precisam. E coisas curtas. Coisinhas que vocês vão fazer, assim, que utilize rapidamente. Historinhas curtinhas de 2 minutinhos, 3 minutinhos, não passando disso, tá? Mas os bebês entendem, tá bom? Coração vermelhinho, tá feliz, faz o sorriso. Coração pretinho, fez coisa feia, faz carinha feia, sabe? Então vocês vão achando estratégias, porque desde o berçário dá pra gente trabalhar evangelismo, tá? Diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Se estivessem aqui presentes, eu ia falar a palavra de, ia deixar vocês completarem, porque vocês já conhecem essa frase, esse versículo, né? Eu falei na outra aula. E vocês gravem isso. Nas apresente de forma mais completa o evangelismo, né? O apelo, desculpa. Use o convite, o arrependimento, né? E mostrando o que é a fé. Tem que explicar para a criança o que é a fé. Que ela vai crer de todo o coração. A criança já tem conhecimento sobre bem e mal, que é o pecado, e poderá tomar decisão em aceitar Jesus como seu único salvador. Essa decisão deve ser feita com entendimento, arrependimento e fé. Como que eles vão entender? Quando você apresentar o plano da salvação, tá? Apresentou o plano da salvação para eles, eles vão entender esse plano. O que quer dizer queda do homem? É o pecado, ele caiu. Então, assim, quando a gente está bem, está na vida cristã, de repente a gente faz uma coisinha feia, a gente cai. Caiu da vida. Vamos levantar de novo. Como que a gente vai fazer agora? Levanta, limpa o joelhinho porque caiu. Então, essa questão do limpar o joelho para prosseguir é o arrependimento.
Então, ela vai fazer a criança se arrepender. Você se arrepende de ter falado o palavrão? Aí a criança vai falar, me arrependo. Então, diz, eu me arrependo de ter falado. Então, Deus, eu me arrependo de ter falado o palavrão. Deus, eu me arrependo de ter batido no meu amiguinho. Tá? Dentro da salinha, vocês já vão trabalhando isso com eles, o arrependimento. De uma coisinha aqui, uma coisinha ali que eles vão fazendo, até que eles levem isso para a vida deles. Então, eles vão entender que se eles errarem, não por querer, né? A gente tem que explicar isso também. Não pode ficar errando, pedindo perdão, né? Quando a gente errar assim, sem querer, a gente pede perdão para Deus e continua a caminhada. Aí passa para o próximo passo, tá bom? E o arrependimento que eu falei, e a fé, né? O que a gente não vê. Tem um recurso, que ele é um dos recursos mais antigos que tem. É um recurso que eu sou apaixonada, tá? É um recurso que surte muito efeito. E ele é a base do Ministério Infantil, né? Em termos de recurso, em termos. Na verdade, a visão é, né, o plano da salvação. A nossa visão de Ministério Infantil, a gente tem que sempre focar no plano da salvação. Então, tudo que a gente vai contar para eles, vai trazer para eles, tem a ver com o plano da salvação. Mas tem um recurso que eu gosto muito, que é o livro Sem Palavras. Não sei se vocês já viram. Eu coloquei uma fotinho na apostila, mas procurem na internet, livros sem palavras. Vão ter N modelinhos de livros sem palavras. Por que sem palavras, né? Ele foi apresentado por Charles Spurgeon, acho que vocês devem conhecer, né? Ele escreveu o livro Pescadores de Crianças, e entre outros livros, né? Em 1866. Então, ele já se preocupava na época. Só que na época, são 5 cores, né? O livro sem palavras é o amarelo, preto, vermelho, branco e verde. Cada um tem uma cor, simboliza uma parte do plano, tá? E todos eles são ligados a um versículo. Só que antigamente, Charles, ele usou 3 cores, que é o preto, vermelho e branco. Então, ele falava do pecado, ele falava do sangue de Jesus e a vida com Jesus. Só isso. Que a vida com Jesus, a gente fala da purificação. Mais tarde, foi introduzido mais páginas, que foi a amarela e a verde, que representam o amor de Deus e a glória do céu, né? Que é o amarelo, as ruas de ouro, né? Que falam no céu. E o crescimento com Jesus. Cada cor representa uma parte do plano da salvação e cada uma representa também um versículo-chave. Tem alguns planos que são versículos diferentes desses, tá? Mas também tem a ver. Eu escolhi esses, que é o que eu uso, mas vocês podem escolher outros dentro desses daqui, tá? Se vocês procurarem lá na internet, vocês vão ver outros versículos também que podem ser usados. Sempre leiam antes, gente. Quando buscar na internet, sempre busque. Pegue a Bíblia e olhe se é isso mesmo. Fala, ué, mas não tem nada a ver. Busca outra fonte. Ah, essa aqui sim. Busca outra, terceira fonte. Ah, essa tá igual a essa, então é essa que é a certa, tá? Cuidado com as pesquisas de internet, os textos extra-bíblicos aí, hein? Através de uma simples ferramenta, muitas crianças se converteram pelo mundo. Antigamente não tinham o acesso, né, à leitura escrita. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Geralmente ficava só para os líderes ali, só para os escribas, só para as pessoas da elite ler e escrever. Mas como que ia ser pregado algo se eles não sabiam ler e escrever? Foi onde foi criado o livro, tá? O livro sem palavras, que aí não precisaria ler, por isso que é sem palavras, é só cores. Não precisava ler, então apenas com as cores já associavam a parte do plano, e ali entendiam que é um plano da salvação de Deus, né? Nossa vida. Primeira cor é a amarela, tá? Que fala sobre João. Opa, tá fora de ordem aqui. Depois eu vou pôr em ordem e eu vou falar para vocês o que significa, tá? O amarelo representa. Aqui eu acho que eu. Não, eu vou ter que falar daqui primeiro. O amarelo representa as ruas de ouro. Você vai perguntar para a criança: o que te lembra a cor amarela? Antes de apresentar o plano, tá? Olha, eu tenho um livro aqui que ele não tem palavra. Será que vocês vão saber ler esse livro? Deixa as crianças manusearem o livro.
Aí eles vão falar, Pro, mas não tem palavra, tia, Pro, não sei como eles chamam vocês. Não tem palavra, como que a gente vai ler? Como que a gente lê um livro sem palavras? Aí vocês vão escutar o que eles têm a dizer sobre o livro, depois que eles manusearam. É importante terem esse contato, tá? Para se familiarizarem. Depois você vai apresentar, gente, agora eu vou abrir a primeira página do livro, olha que cor, amarela. O que que o amarelo representa? Deixa eles falarem, eles vão falar sol, flor, passarinho, eles vão falar N coisas com amarelo. E vocês falam assim, o que vocês estão falando tá certo, tem a ver com Deus. Tudo que tem vida, o passarinho, o sol foi Deus que fez, a florzinha. Então você vai falando, borboleta, amarela, né? Mas o amarelo, isso então representa a vida com Deus. A vida como se fosse lá no céu, tudo lindo, maravilhoso, brilhante, alegre, com vida. E aí você vai apresentar a próxima parte. Você vai falar, mas estava tudo tão lindo, maravilhoso, perfeito. Até que o homem pecou. O homem se afastou de Deus, porque desobedeceu. Lá naquele local tinha uma árvore do bem e do mal, árvore do conhecimento. O, o casal que estava lá no jardim, Adão e Eva, pecaram. Eles comeram o fruto da árvore do conhecimento. Do bem e do mal, desculpa, da árvore do bem e do mal. Eles não poderiam ter comido, eles só poderiam comer a do conhecimento. E aí eles acabaram pecando, se afastaram de Deus, ficaram muito tristes. Vocês vão contando do jeitinho de vocês. Quando Deus viu aquilo, que eles desobedeceram, tem que sempre frisar a desobediência, tá? Que o pecado vem de uma desobediência. Deus ficou muito chateado, ficou pensando e falou para eles, para Jesus, seu filho, vai lá, você vai morrer no lugar deles para eu poder salvá-los, derramar seu sangue por eles. Aí vira a parte vermelha. Jesus veio, derramou seu sangue por Adão e Eva e por todos nós, para levar embora nossos pecados, para sermos livres. E depois, aí vira a parte branca. Temos uma vida nova com Jesus. Aí quando a gente aceita que Jesus morreu por nós, ele é o único Salvador, vem essa folhinha branca, que é uma vida limpinha, como se lhe desse um novo a nossa vida. E nessas páginas brancas nós vamos escrever uma nova vida com, deixa eu falar, Jesus. E a gente vai escrevendo a vida e vai crescendo com Jesus. Então, o que representa o verde para vocês? O crescimento da florzinha, da árvore, da plantinha. E assim também a gente vai crescendo. Que aí a gente vai ter. Aí vocês vão falar da sementinha no coração. E essa sementinha vai crescer e virar uma linda árvore do conhecimento. Tá? Então, eu conto de um jeito, depende da faixa etária, depende do que vai vindo assim para eu falar, eu vou falando, mas a base é essa daí, tá bom? E aí tem os versículos que são importantes vocês lerem para as crianças, né? Então, aí quando acabar, você volta o livro e fala: olha, essa parte amarela, quem lembra o que que é? Eles vão falar, tem um versículo. Vamos ali na Bíblia? Nunca trago o versículo pronto, tá? Pode trazer? Pode, mas busca na Bíblia junto com eles. Deixa o maiorzinho escolher na Bíblia, procurar na Bíblia, aí deixa o outro ler, principalmente as salas que tem crianças de várias idades diferentes, deixa sempre os maiores ajudarem, porque aí eles não vão se sentir fora, tá bom? Evangelização é por símbolos e imagens. Vocês podem fazer cartazes, né? De Deus, vocês fazem os cartazes ou fazer mesmo os cartonados, né? Um formato de sol, de lâmpada, do céu, do mundo, um coração amarelo, para representar Deus. No pecado, vocês façam um coração sujo, um coração triste, pode fazer um coração e colocar um band-aid no coração, coraçãozinho triste, representa o pecado. Para Jesus, pode fazer uma cruz, o sepulcro aberto, tá? Tem muitos modelos na internet, tá, pessoal? Gotinhas de sangue. Na salvação, um coraçãozinho limpo, feliz, presente.
E no crescimento espiritual, mãozinhas orando, uma árvore, uma Bíblia, a igreja, uma boca, né? Porque a partir do crescimento eles vão levar o evangelho para outras pessoas. Por isso a boca. E também outras historinhas bíblicas, que tem, né, as historinhas, as morais, que tenham um princípio bíblico, e as missionárias, que mostram como levar o evangelho para as outras pessoas, tá? Outro recurso, música e versículos. As musiquinhas que falem sobre o plano da salvação. Pode usar dentro da historinha como um recurso as musiquinhas, tá? Uma irmã até me perguntou hoje sobre louvores. Eu vou até entrar nessa parte dos louvores acabando aqui e eu vou passar isso para vocês. Vou só terminar aqui. A mãozinha, essa mãozinha também é muito usada, é uma luva. Vocês podem fazer de pano, de papel, de EVA. E aí cada dedinho significa uma cor, pode fazer de uma cor diferente ou escrever o versículo em cada dedinho, tá bom? Vou falar dos louvores. O louvor, vocês utilizem, pode utilizar louvores de adulto, tá? No Ministério Infantil não tem nada a ver, pode utilizar. Cuidado com os louvores muito amplos, muito longos, com umas letras complicadas, tá? Tragam algo que eles gostem, assim seja mais fácil de eles assimilarem. Cuidado também, gente, um cuidado muito importante. Isso é muito importante que eu vou falar. Cuidado com os louvores que vocês trazem, tanto de adulto como os de criança. Os de criança tem que ter, tá? Nem que seja um, pelo menos, ligado à história que vocês vão contar. Sempre tem um gancho para fazer sentido e dar significado àquilo, tá? Senão vai ficar muito solto. O versículo é um, a história é outra, a música é outra, tudo, né? Historinha é outra, tudo separado. Não, é tudo junto. Uma coisa é contínua na outra, tá? Para fazer sentido. A criança precisa do significado. Cuidado com os louvores, porque existem cantores que estão, né, tocando os louvores, gravando louvores por interesse de mídia, por interesse financeiro. Eles estão gravando para Deus. Tem outros que falam muito do eu, se tornam eu sou, eu quero, eu recebo, eu. Cuidado com esses louvores, gente, tá? Procurem louvores que glorifiquem a Deus, que falem de Deus, que mostrem a vida de Deus, que mostrem o que Deus faz, não eu, tá? Os louvores têm que ser cristocêntricos, né? Cristo no centro o tempo todo, tá bom? Tem os infantis também que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, tá? Outra coisa também, né, a questão dos louvores, eu falei, né, tem que ter uma coerência entre o louvor, a historinha, a brincadeira, tudo para fixar o princípio. Porque tem alguns louvores que já tem o princípio, ligado à historinha que vocês vão contar, ligado à brincadeira que vão fazer, a lembrancinha que vão mandar. Então aí eles vão fixar, tá? Para evangelizar. Primeiro, dependa do Espírito Santo. Eu não tenho como pegar uma criança e falar: vem aqui que você vai aceitar Jesus agora. Vem aqui que eu vou te ensinar o plano da salvação. Não é assim. Você vai conversar com a criança. Na igreja, você já tem um convívio maior, então fica um pouco mais fácil. Mas uma criança de fora, vocês conversem com a criança, perguntam o nome. Ah, qual o nome da sua mamãe? Ah, você estuda? Qual o nome da sua professora? Vocês vão fazendo uma amizade com a criança, assim como a gente faz com o adulto, né? A gente não sai evangelizando assim, né? Falando do plano da salvação. A gente primeiro traz esse adulto para nós, para depois a gente falar de Deus para ele. Nós somos apenas instrumentos usados por Deus, tá? Então, por isso a importância da oração. Quando formos servir no ministério, quando formos fazer um evangelismo, qualquer ação da igreja, qualquer evento, porque em eventos a gente evangeliza também, a gente tem que tomar cuidado, tá? Depender do Espírito Santo. Como que a gente vai depender? Orando, jejuando por aquilo, por aquele dia, né? Por aquela semana, por aquele evento, o evangelismo. Então, orar e jejuar. 2. Dependa da palavra de Deus. Sempre ter a Bíblia na mão, porque vão vir questionamentos, né? Mesmo as crianças, tá? Eles questionam, você fala, vamos olhar na Bíblia, ó, tá aqui na Bíblia, tal, 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 tal. Vocês vão ler para criança, tá? Sempre a Bíblia na mão, até para referência para as crianças.
3, ore para o Espírito Santo ajudar, né? Peça que ele trabalhe no coração das crianças, que as crianças venham a entender o que vocês vão passar para eles, o plano da salvação. 4, se prepare, faça o seu melhor, estude, treine os conteúdos, a postura, a dicção. Gente, o que eu mais vi no Ministério Infantil, tá? Em sala de aula também. As tias contando história assim, ó. Professor, se eu leio assim, olha, se prepare, faça o seu melhor, estude, treine conteúdos. Gente, já perdeu o interesse total. Se vocês são adultos, perde. Imagina a criança, né? Então, o que a gente tem que fazer? E ficar só lendo a história assim? Então, era uma vez. Não. Vocês vão ler uma, ler duas, ler três, e aí vão contar da maneira de vocês a historinha. Nossa, esqueci o personagem, falei outro nome. Faz mal. Não sendo, né, o nome de alguma história bíblica que precisa falar o nome. Se a história é de Jonas, não tem como colocar José, é Jonas. Se a história é de José, não vai colocar Daniel, é José, tá? Cuidado com isso. Mas se for uma historinha de cunho moral, que tenha um princípio, mas seja um outro personagem, Joãozinho, Maria, Zezinho, trocou o nome, não faz mal, né? Ai, esqueci de falar que era, vou falar Luluzinha, né? Aí não tem importância. Ah, era falar cachorro, falei gato, não faz mal. Tá dentro do contexto, tá? Só se prepare com relação à postura, ficar de braço cruzado, pé na parede, assim, lendo assim para as crianças, falando muito baixo, nem muito alto, falando enrolado, né? Então, falem de uma maneira mais gesticulada, porque as crianças menores precisam disso, mas as maiores. Usem gestos com as mãos. Vocês veem que eu falo muito com a mão, né? Eu mexo muito a mão. É acostumada com muita criança pequena, né? Então, assim, falem com as mãos, gesticule. Eu tô lendo um livrinho, como é que eu vou segurar um livro para ler? Eu vou pegar um livro para mostrar para vocês. Como que eu vou segurar esse livro? Tá? Aqui o livro. Vai mostrar a capa do livro. Vocês vão segurar o livro aqui. Olha, gente, o livro. Vocês vão segurar. Vocês vão abrir o livro, vocês não vão fazer isso aqui no livro, né? Segurar assim, ó, gente. Vocês não vão segurar o livro assim, ó. Olha aqui, ou assim, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Não. Vocês sempre vão colocar de lado. Olha a mão aqui embaixo, tá? E a mão solta para ir mostrando, tá? Quando vocês podem ler, mas sempre com entonação. Ter a visão correta. Nossa, a visão correta é um princípio bíblico. 29 e 18. Quem conhece? Volta para a história. Assim, tá, entendeu? Vocês não vai ter, tem o cursinho também de contação de história, para vocês aprenderem a ter entonação, quais vários recursos que dão para utilizar, como fazer essa conexão da música, a história, o movimento, a brincadeira ou a coreografia, tá? Então, no curso de contação de história, eu falo bastante sobre isso. E, tá? Então, na hora de vocês se preparem em tudo. Como vocês vão orar com eles, qual é a postura que você quer que eles tenham para orar. Fecha os olhos, fecha a boquinha agora, vai escutar só de Deus. Ó, tem gente falando, não vai escutar Deus, porque a oração é silenciosa, né? Então, quando for para repetir, repitam comigo. Eu vou falar e vocês vão repetir. Aí você vai falando e eles vão repetindo, tá? Sempre se prepare. Controle seu tempo, de acordo com a disponibilidade do momento. Gente, cuidado para não passar do tempo, cuidado para não extrapolar no tempo, cuidado com o tempo de atenção das crianças. Tem crianças menores, precisam de tem menos concentração. Então, histórias menores. Crianças maiores têm mais concentração, histórias maiores, tá? Com mais detalhes. Seja atencioso com as crianças e com os pais. Sempre que for falar com uma criança na entrada, na saída ou lá na salinha eles chamaram, abaixa na altura da criança para olhar no olho da criança. Sempre criem esse hábito, gente, tá? Com os pais você vai falar no alto. O casal chegou, pai e mãe, vocês vão direcionar o olhar para quem? Se você é tia, você vai direcionar o olhar para a mãe. Se você é tio da salinha, você vai direcionar o olhar para o pai.
Ah, mas só foi a mãe. Eu sou tio e a mãe foi buscar. Fale o básico, o mínimo possível com a mãe. E vice-versa. Eu sou tia, o pai foi buscar. O básico, o mínimo com o pai. Tá? De preferência, nem fale muito. Pega, entrega a criança, acabou. Tá, gente? Para não causar desconforto entre um casal, não causar má impressão, tá? Vocês têm ideia do que eu tô falando, né? Porque tem pessoas, infelizmente, que acabam, né, misturando as coisas, confundindo as coisas. Não é porque tá dentro da igreja que, né, não tem os desejos, os sentimentos, tá, gente? Então tome muito cuidado quanto a isso. Ah, uma coisa importante, cuidado com a roupa de vocês, os adereços que vocês usam. Cuidado com os brincos de argola que a criança pode puxar e rasgar sua orelha, principalmente os menores. Cuidado com tatuagens, gente, aparecendo. Ai, nossa, radical, tem que usar a blusa aqui. Não, gente. Tem tatuagem aqui em cima no braço? Põe uma blusa mais compridinha. É um dia de servir ali, você vai comprida. No resto da sua semana você usa como você quer. Mas as crianças precisam de uma referência, tá? Cuidado com o cabelinho penteado, vai pôr uma tiarinha, vai colocar uma roupinha diferente. Cuidado com os anéis que podem enganchar, tá? Machucar a criança e machucar vocês. Roupas curtas, ninguém tem que ver o umbigo de vocês, ninguém tá na igreja para ver corpo, tá bom? Sempre um aventalzinho de preferência, short no joelho, não sei qual é a doutrina, né? Tem igrejas que só usam saia, né? O cabelo em coque. Então, respeitem a doutrina da igreja de vocês, tá? Não afronte com roupa, batom, maquiagem, adereços, nada disso, tá? É muito sério. Nós estamos servindo ao Senhor, não estamos servindo pessoas e não estamos nos olhando no espelho, tá? A gente serve ao Senhor, nós temos que olhar Ele. A glória dele, lembra? Tem que resplandecer através de nós. Então, nós temos que estar puros, bem com boa postura para que isso possa acontecer e voltados a Ele. Mas se a gente estiver em oração, estiver jejuando para estar servindo, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo estrange a gente. Já aconteceu de eu pegar uma roupa para ir para a igreja, roupa normal, sabe? Conservadora, nada, né? Regatinha, shortinho, nada disso. Eu fui para pegar, o Espírito Santo falou: não vai com essa. Aí, opa, vamos escutar o Espírito Santo, vai com essa. E foi o ideal. Então, se a gente está em oração, a gente cria uma intimidade, uma conexão e Deus fala conosco, tá bom? Através do Espírito Santo. Próximo. Tenha entusiasmo e seja amável. As crianças precisam de sorriso, de abraço. Tem crianças, né, portadores de inclusão que não gostam de abraço, gente, respeite. Não gosta de pôr a mão na cabeça? Respeite. Não gosta de beijo? Respeite. O beijo, eu nem concordo tanto com o beijo. Criem o hábito de fazer algum movimento com eles, tá? Os meninos você dá a mãozinha, as meninas você dá um abraço, evitem o beijo, o contato com o beijo, tá bom? Saber anunciar o evangelho deve ser a busca de todo cristão, pois foi uma ordem dada por Deus. Marcos 16:15, Mateus 28:19, 20. Conhecer, amar e propagar o evangelho são marcas do verdadeiro discípulo de Jesus. Então, lá, conhecer o evangelho, amar o evangelho e propagar o evangelho são as marcas do verdadeiro cristão. A conversão de almas. O privilégio maior é servir para a conversão de almas dos pequeninos. Olha que lindo, é lindo ver eles aceitando Jesus, eles louvando, eles orando, eles agradecendo, é a coisa mais linda, gente. Honre isso, tirem foto, filme, incentive, parabenize, tá? Não critique quem não está fazendo, porque assim, olha, o amiguinho tá fazendo, vem fazer também. Não. Você vai no cantinho, chegar na criança e falar: olha os seus amiguinhos, você sabe fazer igual eles? Sempre tomando esse cuidado, tá? Para não expor. Para apresentar o evangelho para as crianças, precisamos usar linguagem simples, de fácil entendimento e adaptar de acordo com a faixa etária. Tá? Amanhã eu vou mostrar para vocês passar, porque senão vai ficar muito longo. Vou passar as faixas etárias para vocês certinho, o que trabalhar em cada faixa etária, algumas ideias de atividades, tá? Desculpa. Vamos agora em memorizando versículos.
vocês vão explicar o significado do verso. Lembra que um verso ele tem um contexto. Ele tem um texto para chegar naquele verso. Se a gente pegar um verso aleatório, ele pode não fazer sentido, porque não está dentro do contexto, tá? Cuidado com isso. No esboço de sermão eu mostro muito isso, tá? Como vocês vão identificar um versículo-chave, tá? Como vão pegar o versículo de dentro de um contexto, de uma história. Tá? Como montar isso para a criança. Perceba se todos entenderam. Modifique as palavras de difícil significado. Então, pegou um verso, vai lá no dicionário, na internet, busque, e aí leiam novamente para vocês, já com a palavrinha trocada, tá? Para vocês verem que entendimento que vai ter sobre aquele verso. Ajude as crianças a procurar o versículo na Bíblia. Os maiores dá para fazer uma competição. Vocês podem fazer uma brincadeira. Quem acha mais rápido? Então você dá um versículo, você sorteia lá um versículo tal. Sempre nos livros mais básicos que a gente costuma usar, tá? Então vamos lá. Versículo Lucas 3, 8. Quem vai achar mais rápido? Achou? Vai ganhar um carimbinho, vai ganhar uma estrelinha ali na pontuação. Lembre sempre de ponto ai, me subiu a palavra. Lembre sempre de dar uma lembrancinha, um presentinho para todos. Você pode falar assim, ó, quem ganhar vai ganhar uma balinha. E quem ficar em segundo lugar vai ganhar um pirulito. Quem ficar em terceiro lugar vai ganhar um carimbo. Em quarto lugar vai ganhar tal coisa, entendeu? Vocês vão parabenizar todos, vão premiar, desculpa, lembrei a palavra. Vocês vão premiar todos, né? Todos saírem premiados, não importa se foi primeiro, segundo, terceiro, para não desmotivar, porque cada um tem uma habilidade, sempre lembrando, cada um tem um talento, tem habilidade, cada um tem um entendimento, cada um tem uma cultura dentro de casa. Tem crianças que estão acostumadas com a Bíblia dentro de casa, então é muito fácil. Tem crianças que nunca pegaram a Bíblia, tem crianças que pegam de vez em quando, tem crianças que os pais que pegam, então, ou nem pegam. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. São detalhes, mas faz diferença depois, tá? Na vidinha deles, que é uma palavra, uma atitude, pode gerar um desconforto depois, até um traumatizar por alguma situação, tá? É muito sério a parte emocional da criança e a gente está na igreja para cuidar não só do espiritual, mas é do físico, lembra? Corpo, mente, espírito. Não é só espiritual, a gente tem que cuidar do físico, a integridade física deles e as emoções, que é a alma, tá bom? Associe versículo às imagens. Enfatize sempre o verso durante as historinhas contadas na lição. Coloque o versículo em local bem visível. A chave da memorização é a repetição. Então, louvores que falem do versículo, historinha do versículo, vocês vão ler o versículo, eles vão fazer a brincadeira do versículo e a repetição, tá? Torne-a divertida. Mande o versículo para casa, junto com uma lembrancinha, né? Para que eles possam fixar e meditar sobre ele. Seja criativo, tá? E agora o tópico, o último tópico, que é como contar histórias, que eu, né, no curso é mais explicadinho, né? Aqui é só pincelado. Vamos lá. Lembra que eu falei? Vocês vão treinar entonação de voz, o personagem A vai fazer a voz mais grossa, o personagem B mais fininho, o personagem C infantilizada, né? Conte com as suas palavras. Então, leia, 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 entenda, conte com as suas palavras. Se for um livrinho, né, para a gente ser fiel à leitura do livro, vocês vão lendo e vão sempre introduzindo algo nessa historinha, tá? Gesticule, mude tom de voz, incentive que eles participem fazendo ruído. Como que faz serpente? Como que faz o barulho da chuva? Sabe? Utilizando até recursos mesmo, brinquedinhos. Procure historinhas pequenas e fáceis. A introdução é a mais importante. Lembre-se sempre de fixar um versículo na historinha e trazer uma mensagem, que é um princípio, né, uma moral, da lição que será ministrada. Use recursos, fantoche, livro. Tem N recursos para contar história hoje em dia, até com os próprios brinquedos, né? Quanto às interrupções, que vão falar, mas eu tô contando a história, aí um fala que é no banheiro, o outro fala coisa que não tem nada a ver com a história. É normal. Porque o momento da história, quando a gente fala história, as crianças, a gente começa a contar.
Quando a gente fala uma palavrinha, ela já puxa um gancho na cabecinha delas que remete a alguma história, algum fato, algum desenho que viu, algo assim. Então, o que vai fazer antes de começar? Gente, agora eu vou contar uma história, mas a gente tem que fazer um combinado. Quando a tia estiver falando, vocês vão ficar quietinhos. Quem falar agora não vai poder falar depois no final da historinha. Então, não vamos falar. Todos foram no banheiro? Todos beberam água? Então, vamos contar até 3 e, ó, zíper na boquinha, guarda a chavinha e presta atenção. Vamos abrir os ouvidinhos só para ouvir. Vocês vão falar do jeitinho de vocês. Aí você começa a história. Criança interrompeu. Tô lá. Tô lendo aqui. Vai. Treine antes. Conte com as suas palavras. A criança falou. Olha o que eu vou fazer. Treine antes. Conte com as suas palavras. Personagem. Incentive. Tá? A criança interrompeu. Eu vou subir o meu tom um pouquinho ou fazer um gesto para a criança. Enquanto eu estou lendo, não paro de ler. Eu faço um gesto para a criança parar. Ou vou puxando a criança para o meu lado assim, ponho ela no meu colo, mas tudo sempre lendo e fazendo o movimento, para a criança não tirar o olhar do livro, tá bom? Se você fizer isso aqui, ó, para, não faz isso, você quebrou o clima, quebrou a conexão, acabou a história, tá bom? Então, sempre fazendo combinados. Primeira vez eles vão interromper, segunda vez vão interromper. Hoje, lá, quando eu conto história na salinha, eles já não interrompem, porque eles sabem que não pode interromper e até depois mostrar que é uma falta de respeito. Quando uma pessoa está falando, a outra não pode falar junto. Então, vocês vão usando estratégias, tá? Para poder fazer a criança entender que não pode interromper, tá? Não brigar, mas sempre mostrar com amor, tá? Eu vou ler aqui para vocês a parte desse livro que fala sobre a visão do Ministério Infantil, que eu achei muito importante trazer. Daí amanhã a gente continua com o resto dos conteúdos e a parte prática, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Existem 3 Vs do líder de crianças: visão, valor e vontade. Então, é visão, valor e vontade. Ter visão correta é um princípio bíblico que está em Provérbios 29, 18. Onde não há revelação, visão divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Essa revelação de Deus foi preservada na Bíblia. Assim, quem alicerça suas atitudes nos ensinos do Senhor será feliz. É isso que quer dizer, tá? Deus falava às vezes de forma direta ao povo, mas só se revelava aos que estavam prontos a ouvir. Então a gente pode escutar qualquer pregação, né? Pregação que for, mas a gente só vai estar recebendo a revelação que Deus quer falar aquilo com a gente se a gente estiver pronto para ouvir. Conhecer a Deus na Bíblia não significa ter conhecimento intelectual, mas ter uma experiência pessoal com Deus. Ter a visão de Deus nos dá autoridade para torná-lo conhecido para as crianças. Essa é a visão certa da qual devemos nos comprometer e agir. Se há algo que não podemos perder ao longo da nossa caminhada cristã e na liderança do ministério infantil é a visão de ministério, tá? A visão que Deus nos deu. Cumprir essa visão é a certeza de que agradamos a Deus. Entendam, antes de tudo, que nem sempre teremos amplo apoio. É possível que sejamos questionados, julgados, não ser compreendidos, né? Ou até compreender a gente de forma equivocada. Mas devemos seguir com firmeza, convictos que estamos trilhando o caminho que Deus designou. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Como líderes, precisamos perseguir a visão do alto, nos abrasar, nos mover pela fé, buscar no Senhor, pois Ele colocará no nosso coração de forma clara, certa, a nossa maneira de agir. Nossas ações entre as crianças precisam ser confiadas a Deus antes, né, das crianças receberem, realizadas com fé e acompanhadas de oração, de que a vontade dele esteja sendo feita. Lembra que eu falei que às vezes a gente faz planos, faz uma aulinha assim maravilhosa, recursos excepcionais, mas chega na hora, acontece muitas coisas, você fala, meu Deus, eu não fiz nada do que tinha que fazer. Não fez mesmo, você fez o que tinha feito naquele momento, tá? Só assim estaremos preparados para levar as crianças a conhecerem a Cristo, evangelizando-as e discipulando, porque não é só evangelizar, a gente tem que
ensinar a caminhar, ensinar a orar, ensinar a buscar de Deus, ensinar a passar esse evangelho para as outras pessoas. A visão que Deus tem, se tivermos a visão que Ele deseja que tenhamos, precisamos aprender a parar para ouvir a Deus, rever nossos caminhos, nossas direções, escolhas, buscá-lo e crer que esperar em Deus não é apenas um jargão cristão, mas simplesmente confiar que Ele tem o tempo perfeito e controla todas as situações. Então, essa é a visão, tá? Vamos falar agora dos valores. Os valores já são o quê? Os princípios que motivam nossas atitudes na realização da missão. Íntegro, o bom caráter, a vida diária com Deus e a humildade, que é a simplicidade, são esses valores essenciais para o líder de criança. Então, é coração íntegro, bom caráter, vida diária com Deus e a humildade. Ser íntegro é ser irrepreensível na conduta, honesto, fiel, educado, uma pessoa de honra. Não existe liderança sadia sem ter coração cheio de integridade, tá? O bom caráter na liderança é o mais desafiador a ser aplicado. Devemos ser práticos, ter pés no chão, pedir a Deus que trabalhe todos os dias em nosso falho caráter humano, chegando o mais perto possível do padrão de Deus. Todo cristão precisa ter o sentimento de querer ser aprovado por Deus. Porém, precisamos saber que a vida cristã não é um mero cumprimento de normas e preceitos. Ela se baseia na total dependência do Espírito Santo. Colossenses 1, 27. Quando o nosso caráter é forjado por Deus, ele vai ter um impacto muito grande na vida das crianças, tá? Porque a gente tem um referencial, a nossa conduta é um referencial para eles. Podemos aprender muito sobre o caráter forjado por Deus através de Davi. Leiam a história de Davi e aí vocês vão entender o que é o caráter forjado. Davi era insignificante, mas Deus decidiu fazer o quê? Usá-lo. Não foi o homem que te chamou, Deus. Ele faz tanto o querer como o efetuar. Ele quer e ele faz com a gente o que ele quiser, né? O que ele quiser, o que ele sonhar, o que ele imaginar, então ele faz, tá? É ele. Deus pode usar a sua vida de bom caráter como um testemunho vivo para levar crianças a conhecerem Cristo. O ministro de crianças deve ter, na verdade, não só os ministros, tá? Todos os cristãos. É uma vida diária, um relacionamento com Deus. Um dos valores mais essenciais da nossa existência é relacionar-se, ter comunhão e intimidade com Deus. A simplicidade é um valor que vem do próprio Deus. Tá? Agora, o terceiro tópico, que é a vontade. A vontade é a capacidade do ser humano de querer ou não praticar ou deixar de praticar alguma coisa. Quando temos a visão de Deus, os valores corretos, consequentemente, nós vamos ter a vontade de transmitir os ensinos, tá? Porque já vão estar no nosso coração. Ter vontade é uma força que impulsiona a gente para atingir os objetivos. Para quem tem visão, valor correto, vontade de acertar, não vai desistir do Ministério Infantil, tá? Vai desistir quem não teve a visão, quem não está com os valores corretos e não tem vontade de acertar, tá? Principalmente a visão. Falta de visão não fica no Ministério Infantil. Quando entendemos a visão de Deus para a nossa vida e ministério, buscamos ter valor digno. Quando acertamos nessa busca, temos vontade de fazer o que é correto. Ter a visão de Deus é ter os nossos valores restaurados por Ele. É a busca da realização perfeita da vontade do Senhor, expressa em ações virtuosas. Tá? E aqui, nós encerramos, então, nossa segunda aula. Espero que tenham gostado, que a palavra tenha chegado no coraçãozinho e na mente de cada um de vocês, que vocês possam utilizar tudo isso, tá, para o Ministério Infantil. Na verdade, mais do que os recursos que a gente pode aprender, mais do que as técnicas, as dicas, nós estarmos preparados. Nosso preparo, que vem do ouvir a palavra de Deus, tudo que foi falado é baseado na palavra de Deus. Tudo está na Bíblia, todo tem um versículo para vocês conferirem, tá? E vocês têm que conferir sempre. Tudo que vocês escutarem, verem, vocês têm que conferir se é bíblico, porque isso faz a diferença. Nós temos que estar baseados na Bíblia. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado
E amanhã tem mais, tá, gente? Na terceira e última aula. E depois amanhã mesmo eu já divulgo para vocês os cursos, como que a gente pode fazer, como que vai funcionar, para quem quiser já dar continuidade e pegar os próximos, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Guarde a casa, guarde a vida, guarde a família de vocês. Guarde esse ministério mais lindo que vocês estão servindo, tá bom? Em nome de Jesus. Tchau, tchau.